Olá, bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você novamente no estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, que está sempre conosco, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você receberá as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. E aproveite e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao mês de junho de 1858. Vamos abordar dois itens: a preguiça e palestras familiares de além-túmulo. Nesse item, palestras familiares de além-túmulo, vamos ver três manifestações, certo? Três manifestações de espíritos já desencarnados e que trouxeram informações, aprendizados para todos nós. Nesse primeiro item, a preguiça, é uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance Dufour, em 5 de maio de 1858. E aqui, na verdade, o que o espírito de São Luís vai, através de uma parábola que ele conta, ele vai nos ensinar. Nessa parábola, ele diz o seguinte, ele conta muito próxima essa parábola, esse ensinamento com aquela trazida por Jesus e que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui vou trazer para vocês de uma forma muito reduzida. Diz que um homem saiu muito cedo, foi à praça para contratar operários para trabalhar no seu campo e que ele viu ali dois homens do povo sentados e de braços cruzados e que ele convidou primeiramente a um para ir trabalhar no campo, iria trabalhar durante o dia, seria um trabalho duro, mas que ele receberia um salário justo. E aí o primeiro, aceitou o emprego e o segundo, que ali estava vendo, ao ver o convite que foi feito ao primeiro, perguntou se ele também não poderia ir, que ele também sentia vontade de trabalhar. E aí aquele homem acabou contratando os dois. O que aconteceu? Durante o trabalho, o primeiro que havia sido contratado, no meio do trabalho, ficou cansado, parou de trabalhar e não deu seguimento às orientações e à solicitação do homem dono da terra, ou seja, não cumpriu o acertado. O que o último havia sido contratado, esse trabalhou com dedicação, com esmero, fez tudo o que havia sido acertado com o chefe. Quando chegou no fim, diz, ora, ao cair da tarde, veio o dono do campo e examinou o trabalho. Quando ele viu aquele que havia feito um bom trabalho, ele pagou, logicamente, o valor acertado, ficou feliz com o resultado. Quando chegou com o segundo, ele viu realmente que ele não tinha agido corretamente, não trabalhou, e ele disse, não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem, e o despediu sem nada lhe dar. Então essa é a história, a parábola que ele nos conta. E ele vem então nos trazer agora os ensinamentos morais em relação à questão da preguiça. Então ele diz o seguinte, eu vos digo, São Luís dizendo, que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. E aí traz aqui continua as suas observações e traz exatamente um questionamento feito para todos nós, que diz o seguinte, qual de vós, possuindo no pomar uma árvore que não dá frutos, não dirá ao seu servo, corte aquela árvore
e lance-a no fogo, pois seus ramos são estéreis. Então ele diz: assim como a árvore será cortada, também a vida do preguiçoso será lançada no refúgio por ter sido estéril em boas obras. Nos mostrando então a necessidade do trabalho, que nós não estamos aqui para ficarmos cruzados na ociosidade, mas que estamos aqui para trabalharmos em benefício próprio, em benefício da humanidade, em benefício de todos aqueles que nos cercam. E nos mostra que Deus, como dono da terra, vai recompensar o trabalho justo, correto, bem realizado daqueles que fizeram aquilo que lhes cabia, daqueles que empreenderam esforços para crescerem, para evoluírem. E, como ele diz aqui, aqueles que não o fazem serão punidos e deverão recomeçar a sua tarefa, porque não receberão graças se não fizeram por onde. Então, traz aqui para todos nós uma reflexão em relação àquilo que temos feito do nosso tempo, das nossas energias. Será que nós estamos, de fato e verdadeiramente, fazendo bom uso dos nossos talentos, das oportunidades que Deus nos dá através da vida material? Então, lembremos, não adianta nós esperarmos que tudo nos caia do céu. Não é para isso que nós aqui estamos. Estamos para desenvolver a nossa inteligência, como ele diz, a inteligência e o nosso espírito. Então, vamos realmente fazer o melhor com as oportunidades que nós temos, sejam situações mais desafiadoras ou não. Todas elas têm o mesmo objetivo: nos fazerem crescer e evoluir. Então, aqui finalizamos essa primeira abordagem. É uma abordagem simples, é uma abordagem curta, mas que nos traz grandes reflexões. E aí, Kardec vai iniciar o segundo ponto que nós vamos abordar, que é exatamente palestras familiares de além-túmulo. E a primeira palestra, primeiro depoimento, primeiro testemunho que ele nos traz, tem o seguinte título: O Sr. Morrison, monomaníaco. Então já vou explicar para vocês qual era essa situação. Havia o Sr. Morrison, ele tinha grande fortuna, mas ele faleceu, certo? Mas 2 anos antes do seu falecimento, ele começou a agir de uma forma muito estranha, se ele tivesse realmente com as suas faculdades mentais comprometidas. Porque ele começou a dizer que ele era pobre, que ele precisava trabalhar. E aí, o que acontecia? Em função dessa fixação, os familiares perceberam que ele estava de uma tal forma que não adiantava contrariá-lo. Então, todos os dias ele dizia isso, aí os familiares colocavam ele para trabalhar no seu próprio jardim, no jardim ali da sua propriedade. Depois, davam trabalho para ele, porque ele pedia trabalho, que ele queria trabalhar. Passado o tempo necessário que ele precisava para realizar as atividades que lhe cabiam, a família ia até junto a ele e lhe pagava como se fosse um trabalhador modesto, e ele ficava super feliz com aquela situação. Então foram 2 anos ele tendo esse comportamento. Aqui diz que esse caso, inclusive, foi noticiado num jornal inglês que fala, inclusive, que ele deixou uma fortuna de 100 milhões de francos. Mas, realmente, ele, nos 2 últimos anos, ele foi presa dessa singular monomania. E aí, o que aconteceu? Passado esses 2 anos, ele veio desencarnar e ele foi evocado. Nessa evocação, o que é que se percebe? Percebe-se que ele ainda se encontra num estado de uma certa perturbação, numa certa infelicidade. Perguntam a ele se ele se sente feliz. Ele diz que ele não se sente feliz. Exatamente porque, vejam aqui o ensinamento para a humanidade. Porque ele tinha muito recurso, mas ele não fez bem a ninguém. Ele, na verdade, havia pedido a prova da riqueza, mas ele se sentia triste porque ele não utilizou aquele recurso para o bem do próximo, apenas para o seu próprio benefício. Ele fala que realmente ele se encontrava perturbado, ele utiliza aqui exatamente
é como se fosse a loucura em função daqueles 2 últimos anos, onde ele se portava daquela forma. Ele diz que quando ele retornou ao plano espiritual, ele não recobrou automaticamente a sua consciência do que ele era, de tudo aquilo que ele fez. Ele se ressentiu um pouco daquela loucura, vamos colocar assim, que ele apresentava. Então isso mostra, nós sabemos que não é automaticamente que o espírito retoma a sua lucidez no plano espiritual, e ele vem exatamente mostrar e falar sobre isso. Ele diz também que São Luís, interessante aqui observar que São Luís auxilia na compreensão de algumas respostas do Sr. Morrison. Ele completa algumas respostas porque para tornar mais claro o entendimento para todos nós que aqui estamos lendo e aprendendo, e para Kardec também. Aí perguntam por que sofre. Ele disse, São Luís responde, sofre pelo bem que não fez. Aí perguntaram a ele, por que essa mania de julgar-se pobre quando possuía tão grande fortuna? Olhem a resposta do Sr. Morrison. Eu era pobre. Verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. Então, mesmo naquele seu estado ali de desânimo, ele conseguiu ter a consciência de que, na verdade, ele era pobre em espírito, embora não na matéria, porque ele trabalhou apenas o desenvolvimento do seu corpo físico, da sua riqueza, do mundo, mas não trabalhou a riqueza do seu espírito. Perguntaram a ele que uso fazia da fortuna quando gozava da plenitude da razão. Ele diz, nenhum, creio que a gozava. Perguntaram a ele ainda, por que lhe teria Deus concedido a fortuna desde que não devia empregá-la utilmente para os outros? Resposta, eu tinha escolhido a prova. Então vemos aqui que assim como ele, muitos fazem. Escolhem a prova da riqueza, mas não estão preparados para ela. Acabam utilizando-a em seu próprio benefício e não do próximo, como foi o caso do Sr. Morrison. Por isso ele se sentia pobre espiritualmente no fim da sua vida. Ele estava ali no estado de loucura, mas se nós formos pensar bem, era o espírito dele que de alguma forma já estava ali mostrando a ele a pobreza da sua alma. Por isso ele se via pobre, porque ele era pobre espiritualmente. Então o fato dele trabalhar como uma pessoa simples era uma forma equivocada dele tentar se reajustar, fazer alguma coisa, sentir-se rico, pleno de alguma forma. Só que ele buscou isso de uma forma, de uma maneira que não a certa, que não aquela que verdadeiramente traria riqueza para o seu espírito, porque isso dar-se-ia através da prática da caridade. Aí ainda pergunta o seguinte, aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho não é mais excusável por se apegar a ela do que o que nasceu no seio da opulência e jamais conheceu a necessidade? E aí ele diz, não, não é mais excusável, é menos excusável. Ele só responde, menos. E São Luís acrescenta, aquele conhece a dor a que não dá alívio. Quer dizer que aquele que ascendeu, enriqueceu pelo esforço, mas que conheceu a dificuldade, ele tem mais obrigação de ajudar o próximo, porque ele sabe o que aquele próximo em sofrimento, em pobreza, em miséria, viveu. Ou seja, ele vivenciou aquela dor. Então, mais uma razão para ele ajudar. Então, ele é menos excusável se não faz o bem, se não ajuda, se não ampara, se não elimina ou menora aquele sofrimento, ele é menos excusável do que aquele que nunca conheceu a pobreza. Porque um não teve a vivência, o outro teve, conhecia, então tinha, portanto, a obrigação, uma obrigação maior de ajudar. Perguntam a ele se ele vê um termo para o seu sofrimento. E ele diz que não. E São Luís diz que é cedo demais, ele ainda precisará passar por um tempo para que ele possa compreender melhor tudo aquilo que lhe aconteceu e procurar fazer diferente numa próxima oportunidade. Aí ele diz que acredita numa próxima existência corporal, ou seja, na reencarnação, ele diz que sim. E aí é muito interessante também que diz o seguinte,
aqui a observação de São Luís, que o seu estado atual demonstra que, apesar das numerosas existências, que ele já teve outras, pouco progrediu e que, diz assim, o que para ele é um constante recomeçar. Claro, quando nós temos várias existências, mas não progredimos, parece que nós estamos recomeçando o tempo inteiro. E aqui, vamos finalizar com essa observação. É perguntado a ele que, quando ele retornasse à matéria, que posição ele deveria ou gostaria de ocupar. E ele diz, com uma baixa condição, porque avança-se, ele coloca, com mais segurança. E aí ele acrescenta, só se está encarregado de si mesmo. E aí São Luís vem dar um esclarecimento em relação a essa observação final dele. Só se está encarregado de si mesmo. São Luís diz que não, que na verdade, mesmo nas condições baixas, nós temos pessoas envolvidas sob a nossa responsabilidade de uma forma maior ou menor. Ou seja, não é o fato de nós nascermos numa condição baixa que nós não teremos também que olhar por outras pessoas. Deus nos dá sempre a oportunidade de fazermos o bem a nós mesmos e ao próximo. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que entre a miséria e a riqueza é uma prova ainda mais difícil para o espírito. Pois muito bem. E assim nós finalizamos as considerações às palestras familiares de além-túmulo com o Sr. Morrison. E nós vamos agora para o suicida da Samaritana. Esse caso, o suicida da Samaritana, encontra-se em um dos depoimentos constantes do livro Céu e Inferno, lá na parte que fala dos suicidas. E qual é a situação do suicida da Samaritana? Era um homem que tinha na base de 50 anos. Ele foi até um estabelecimento da Samaritana e pediu um banho. Ao que parece, era um estabelecimento onde as pessoas poderiam banhar-se. Ele ali foi. Passaram-se 2 horas, ele não saía. O encarregado foi olhar, ver se ele estava precisando de alguma coisa, se estava tudo bem. E ele havia degolado, havia realmente cortado a garganta, o sangue estava ali misturado à água da banheira e ele estava morto. O que aconteceu? Esse episódio foi noticiado nos jornais de 7 de abril de 1858, ou seja, foi quando ele se suicidou. E ele foi evocado em 13 de abril de 1858, ou seja, 6 dias apenas após a sua morte. E quando ele se faz presente, quando ele é evocado, o que acontece? Ele vai falar como ele está. E o que nós percebemos? O que é percebido nesse depoimento? Primeiro, que ele está ainda em completo estado de perturbação. Ele não se sabe morto. Na verdade, ele pergunta, estou morto, estou vivo? Ele não sabe, ele tem dúvidas ainda da sua condição. Exatamente porque ele se percebe, se vê ainda sufocado dentro do caixão. Ele se sente comido pelos vermes. Então, ele não sabe se ele realmente está morto ou vivo. E isso é algo que é uma das situações também muito comuns, constantes, das pessoas que se suicidam, das pessoas que têm morte repentina. O estado de perturbação que se segue à morte é tamanho que o espírito não sabe se está vivo ou se está morto. Até porque, no caso do suicida da Samaritana, ele tinha a ideia de que tudo acabaria com a morte. Então, como ele se vê pensando, se vê sofrendo, se vê naquela condição, ele, na cabeça dele, na mente dele, no entendimento dele, ele estava vivo. E aí, então eu vou aqui, São Luís traz também algumas observações em relação a este suicídio, a este caso, mas eu vou ler as partes mais interessantes do seu depoimento que vem a reforçar e nos dar uma compreensão sobre alguns sofrimentos sofridos pelos suicidas. Mas já afirmo que cada caso é um caso. O que aconteceu com o suicida da Samaritana não significa que acontece com todos os suicídios. Então aqui, quando ele é evocado, ele diz: dizei-me onde me encontro, dizei-me se estou vivo, eu sufoco no caixão. Estou morto? Ele pergunta. Não, estou em meu corpo, não sabeis quanto sofro.
eu sufoco, que mão piedosa virá pôr-me um fim. Aí, observação que é dada. Sua alma, embora separada do corpo, ainda está completamente mergulhada naquilo que poderíamos chamar o turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrenas ainda se acham vivazes, não se crê morto. Então, pessoas que eram extremamente apegadas à matéria passam por situações como essa. Ele diz: fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Imaginava que daria um fim ao seu sofrimento, quando na verdade isso não aconteceu. Ele diz que tinha sede de morrer, que esperava o repouso. Repouso esse que não veio, veio um sofrimento ainda maior. Ele diz: eu não cria mais no futuro, estava sem esperanças. O futuro é a esperança. Como ele não vinha futuro para ele, ele buscou a morte. Foi perguntado a ele: que reflexões fez ao sentir extinguir-se a vida? Ele diz: não refleti, senti, mas a minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não morri. Entretanto, sinto que os vermes me roem. Então ele vem dizer que, na verdade, o momento mais doloroso para ele não foi o momento em que a vida se extinguiu. Foi, na verdade, depois, porque ele fala em outra pergunta, que só o corpo sofreu, mas o que ele sofre depois, nessa dor, nesse sofrimento, nesse turbilhão de angústias, de dúvidas, de incertezas, é muito maior. Então, foi quando perguntaram: foi doloroso o momento em que se extinguiu a vida? Ele disse: menos doloroso do que depois, só o corpo sofreu. Mostrando então que ele buscava fugir de um sofrimento e acabou adentrando em um sofrimento muito maior. E nós sabemos que esse sofrimento pode se prolongar por mais ou menos tempo. No caso dele aqui, São Luís diz que o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo de sua morte. O que ele quer dizer aqui? Que em alguns casos o espírito fica ligado ao corpo pelo tempo que aquele espírito deveria viver na matéria. Então, se ele se suicida 10 anos antes do tempo previsto para o seu desencarne, o seu espírito fica ligado ao corpo ali por 10 anos, até que realmente se finde aquele tempo que ele deveria estar na matéria. Mas isso é uma das hipóteses. Não significa que isso vai acontecer com todo e qualquer suicida. E aí ele vai também nos trazendo, já vai encerrando aqui os seus apontamentos em relação ao suicida da Samaritana, e diz aqui, Kardec diz que eles haviam preparado uma série de perguntas para serem feitas a esse suicida, mas que diante das respostas dele, que perceberam o estado de sofrimento dele, eles não fizeram mais, porque eles perceberam que ele não tinha condições de falar nada além do que dar testemunho do seu próprio sofrimento. Então ele diz: essa dúvida da morte é muito comum nos recém-falecidos e principalmente naqueles em que em vida não elevaram a alma acima da matéria. Ou seja, quem vive para o mundo, essencialmente para cá, com certeza não, mas é muito provável que ao desencarnar também não entenda a sua condição. Fique nesse estado de perturbação, aqui, assim como o suicida da Samaritana. Por isso que nós devemos cada vez mais entender sobre a vida após a morte e nos prepararmos espiritualmente para isso, vivendo na matéria, mas não sendo da matéria. E por fim, meus queridos amigos, nós vamos trazer uma confissão de Luís XI. Nessa própria revista de 1858, nós já tivemos 2 momentos anteriores, onde foram trazidas alguns depoimentos, testemunhos, algumas confissões de Luís XI, e nesse caso aqui trouxe mais um pedacinho que foi trazida, na verdade, ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance Dufour.
Então, o que que ele traz aqui? O nome, o título é Envenenamento do Duque de Guienne. O Duque de Guienne era irmão de Luís XI. E o que acontece, na verdade? Como se deu esse... Ele vai contando esse acontecimento. E ele diz que o irmão dele tinha um envolvimento com uma senhora chamada Senhora Thouars. E essa senhora Thouars era amante dele. E não queria que o irmão de Luís XI se casasse. Ele iria à guerra e, junto com a guerra, viria o casamento, junto com uma moça, uma noiva que todos gostavam. Mas ela não queria. A senhora Thouars, que era amante dele, não queria que ele se casasse, porque ela não queria perder toda a influência que tinha sobre ele. Então, ela, na verdade, conseguiu, porque ela acreditava, ele era apaixonado por ela, ele tinha uma paixão por ela. Então, envolvido nessa paixão, ela conseguiu convencê-lo a adiar o casamento e também a não ir à guerra. Então, ela era uma influência perigosa para o irmão de Luís XI. Com isso, não apenas Luís XI, como eles colocam aqui, como os príncipes, ele diz, a morte da favorita, que era a senhora Thouars, foi decidida por todos os príncipes, dando a entender que vários monarcas, na verdade, várias pessoas poderosas da alta sociedade queriam e perceberam que era viável matar a senhora Thouars, porque ela tinha uma influência perigosa sobre o irmão de Luís XI. O próprio Luís XI também queria a morte. Para ele, poderia ser inclusive a morte do próprio irmão, que era um empecilho a menos para ele. Mas ele vem mostrar como é que a morte dela foi tramada, foi planejada. Então, ele diz que ele mesmo, junto a um monge beneditino, que era confessor do irmão dele, inclusive esse monge beneditino era um dos maiores entusiastas da senhora Thouars, ou seja, tinha amizade, chegava junto a ela e ao irmão sem problema nenhum. Então, ele foi, na verdade, convencido a envenenar a senhora Thouars e também a envenenar o irmão do rei. E aí ele conta como é que foi feito isso, as tramas envolvidas, o papel, na verdade, ele vai falando como que esse abade conseguiu também buscar mecanismos para, ao mesmo tempo que ele estava fazendo ou agindo como o rei queria, como o monarca queria, como Luís XI queria, ele também queria tirar o dele da reta, ou seja, ele também queria buscar mecanismos de se proteger, porque ele não queria que suspeitassem que ele estava envolvido ali naquele envenenamento. Então, Luís XI vai contando isso aqui através de Hermance Dufour. Finaliza a situação como, na verdade, houve o envenenamento de um pêssego muito, muito aparentemente saboroso, bonito, ou seja, que dava vontade de ser comido. Colocaram ali o veneno e durante um café, não sei se era bem um café, uma merenda, tá? Uma merenda, estava nessa merenda a senhora Thouars, o irmão do Luís XI, que era exatamente o Duque de Guienne, e estava exatamente também o monge. E aí foi oferecida a fruta, ela pegou a fruta e ela ofereceu a fruta também ela mordeu uma parte maior da fruta e ofereceu uma parte para o Duque também. Ela comeu uma parte maior, então logo na sequência ela passou mal e morreu. E ele tinha comido uma parte menor, ele também passou mal, mas não chegou a morrer naquele momento. Mas diz aqui que, graças à sua juventude e à força do seu temperamento, ele resistiu ao veneno por algum tempo, dando a entender que a ideia era que, num segundo momento, um novo envenenamento fosse realizado e ele morresse. Então, aqui, na verdade, é um depoimento do próprio Luís XI sobre a sua vida, sobre essa situação, e Kardec aqui vem refletir e examinar
sobre os detalhes, sobre a clareza das informações trazidas, trazendo informações que as pessoas não conheciam, que todos, na verdade, que não são conhecidas da história da humanidade e que vem mostrar que são detalhes tão interessantes que só ele mesmo podia dá-los, porque ele vivenciou, ele estava ali, na verdade, sendo o mentor de tudo aquilo que acontecia, mostrando a veracidade das informações, mostrando que é de fato uma outra mente, trazendo tudo aquilo, aquelas verdades para o conhecimento de todos nós, mostrando e reforçando a ideia, a certeza da imortalidade da alma. E com isso, Kardec finaliza as palestras familiares de além-túmulo e nós vamos finalizando neste momento também a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver Henri Martin, que é a sequência, vamos ver ainda o item variedades, isso ainda e finalizaremos junho de 1858. E vamos adentrar em julho, vendo o item A Inveja, vendo o item Uma Nova Descoberta Fotográfica, considerações sobre a fotografia espontânea. E finalizaremos a próxima aula, então, com esses itens. Caso você já queira ir fazendo a sua leitura, já leia, já vá se familiarizando com o assunto, para que na próxima aula nós possamos ver mais detalhadamente esses pontos. Perfeito? Meus queridos amigos, eu espero que você tenha gostado das nossas reflexões da aula de hoje da Revista Espírita. Se você gostou, curta a nossa aula, nós agradecemos e ficamos felizes. Mas se eventualmente você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.